noite. É, Estamos todos, né, distribuídos pelo mundo. Eu tenho a honra de dar boas-vindas nesse debate sobre igualdade de gênero nos cargos de liderança no desporto, barreiras, oportunidades e estratégia para o futuro. Eu quero comentar que nós estamos gravando, vai ser disponibilizado depois no YouTube, no canal da Fundação. Eu sou a Dimone Ferreira, eu vou ser a moderadora desse evento. Eu sou uma mulher que acredita no empoderamento feminino, na equidade e acredito muito no desporto também. Já fui atleta no passado e acredito que essas conversas que nós temos a oportunidade de ter vem de alguma forma sensibilizar todo o nosso entorno na busca de tornar cada dia mais os nossos ambientes, a nossa sociedade um bocado mais inclusa, mais justa. Não é uma tarefa fácil. Eu aproveito o momento também para agradecer à Fundação Braima da Bó, ao Instituto Politécnico de Bragança e ao CITED, o Centro de Investigação Transdisciplinar em Educação e Desenvolvimento, pela colaboração em desenvolver esse tipo de iniciativa. E também aproveito para agradecer às painelistas que vão partilhar hoje as suas experiências e trazer algumas reflexões. Eu acho que a Isabel entrou. Olá, Isabel. Olá, boa É, noite. Boa noite. Eu aproveito então para dizer por que estamos aqui. O intuito do nosso evento, do debate, é trazer essa perspectiva, né, da mulher nos cargos de liderança, que muitas vezes são cargos que não são alcançados pelo gênero feminino. Temos muito progresso e oportunidades, como as nossas painelistas aqui vão trazer, mas tem muitos obstáculos. Então, eu vou agora apresentar as painelistas de um modo geral. Já peço desculpas se eu pronunciar o nome de alguém errado, que nome próprio eu mesma, Dimone, todo momento alguém tá a pronunciar diferente, então peço desculpa. Começo pela Avelina Jandi, de Guiné-Bissau, que é a presidente da Federação de Tênis de Mesa e membro do Comitê Executivo da Federação de Futebol. Pela Isabel da Cruz, que é de Portugal, a técnica de Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero, nas áreas da Educação, Desporto e Juventude. A Maria de Lourdes Munguaguambe, para mim aqui eu tinha diferente, de Moçambique. Deixa eu ver a Marisa se ela já entrou. Penso que não, mas teremos também, penso que logo ela entra, a Marisa Carvalho, que ela é de Cabo Verde, é a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero. A Jorzita de Souza, que é de São Tomé e Príncipe, diretora-geral do Desporto de São Tomé e Príncipe. E a Tatiane Krahenbu, não sei se falei bem, investigadora na área de educação física escolar, desporto, competição de jovens e mulheres no desporto da FEF. Eu separei algumas perguntinhas, e aí eu vou abrindo as perguntas e quero deixá-las todas muito à vontade. Se quiserem se apresentar, se quiserem já introduzir a sua reflexão ou a sua partilha de experiência em cada pergunta. E serão três partes, que eu separei por desafios e barreiras, oportunidades, estratégias e perspectiva para o futuro. Depois que a gente discutir essas três partes, eu abro para quem está nos assistindo interagir. Então, peço quem está nos assistindo, se tiver alguma coisa a comentar, uma pergunta, anote que eu vou abrir um espaço ali para a gente fazer essa troca com as painelistas. Começando então pelo desafio e pelas barreiras. Eu começo perguntando
Quais são os principais desafios que nós mulheres enfrentamos, no caso, na área de desporto, que vocês gostariam de trazer aqui? Fiquem muito à vontade. Tatiane, Avelina, Maria, Isabel, Estou, desculpe, mas eu estou a ter problema com a câmera. não tem problema. Se quiserem trazer o contexto de vocês também, para a gente. Bom, então, Dimone, boa tarde. Vou abrir então, vou dar esse primeiro passo. Acho que a gente tem muitos desafios e muitas barreiras aí, então eu vou falar de alguns e depois nós temos mais gente para ir complementando tudo isso, né? Sim, Mas eu acho que hoje nós temos um desafio muito grande de saber como nós vamos ocupar mais espaços de liderança no esporte. Eu venho estudando um pouco disso, né? E eu vejo que há uma relação muito grande com aquelas mulheres que conseguem chegar em postos de liderança com o fato delas terem sido praticantes de esportes, né? Terem sido atletas antes. Então, nós temos aí duas questões, né? Então, como aumentar a participação de meninas em esportes, inclusive naqueles não considerados femininos, que esta é uma questão também que a gente pode colocar, e como a gente fazer com que as garotas, as meninas e as mulheres enxerguem nessas posições de treinadoras, de gestoras, uma profissão e uma carreira a ser alcançada, a ser trilhada, né? Nós temos, claro, muitas mulheres participando, mas quando a gente vai ver os números, nós ainda somos a minoria, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, Jogos Olímpicos, a gente tem aí em torno de 13% de mulheres nas comissões técnicas. Isso é um número muito baixo. Quando a gente vai para esportes masculinos, né, times masculinos, nós não temos mulheres nas comissões. As mulheres elas só conseguem estar quando são equipes femininas e ainda assim em menor número e bem menor do que os homens, né? Então nós vemos uma dificuldade muito grande ainda desse acesso. E aí a questão, e eu vou abrindo o debate aí, é justamente, né? Esses são os desafios, como a gente mostrar que esses espaços também são das mulheres e não só dos homens, né? Então, nós temos um estudo aqui no handebol feminino, por exemplo, no handebol como um todo no Brasil, no feminino nós temos homens liderando e mulher muitas vezes no cargo de supervisora, que é um cargo mais voltado a outras questões que não a liderança dentro de quadra, né? Então, são aí algumas particularidades que a gente vai observando na trajetória das mulheres treinadoras, e quando alcança esses cargos, a gente sabe que nós somos muito mais exigidas, ou seja, não podemos errar, né? Porque existe aí um penhasco que é muito mais fácil para nós cairmos quando atingimos esse lugar, né? Então, a minha fala vai nesse sentido, que a gente precisa, muitas vezes, desses debates como a gente está fazendo hoje, justamente para a gente começar a observar que esses espaços de liderança também podem ser das mulheres, né? Que nós também temos a capacidade e muitas vezes a gente tem que se mostrar muito mais capaz para chegar lá, porque nós não somos vistas como pessoas que podem chegar nessas posições. Obrigada, Tatiane. Isabel, Maria de Lu, Talvez eu Avelina, possa agora por acrescentar favor, alguma à coisa. Boa vontade. noite. Boa noite a Boa noite. todas as pessoas. É com muito gosto que aqui estou e saúdo a iniciativa neste Dia Internacional das Mulheres, não é? É importante trazermos para a discussão e para o espaço público estas temáticas que muitas vezes ficam esquecidas. Ahm,
eu concordo com o que a Tatiana disse, ahm, e acrescento que há um problema de participação, desde logo, no desporto das meninas e das raparigas e das mulheres. Em Portugal, por exemplo, nós temos a população mais inativa da Europa e das pessoas que fazem alguma coisa, que são 20 a 30% da população, só 20% dessas pessoas são mulheres. E, portanto, se nós não temos as mulheres e as meninas e as raparigas numa prática desportiva consistente e coerente ao longo do seu percurso de vida, são menos as hipóteses de elas virem a ser líderes de uma organização desportiva, porque não construíram esse percurso. Construíram esse percurso ao longo da vida e é uma área muito específica e eu conheço poucos casos de pessoas que não tenham tido essa ligação com o desporto ou com a atividade física e que depois possam chegar a um cargo de liderança. E, portanto, é necessário alargar a base das pessoas e das mulheres, das raparigas que participam, para também conseguir que algumas delas, pelo menos lá cheguem, façam esse percurso e fiquem em condições de assumir esses cargos. Mas há aqui outra questão, que é as poucas mulheres que praticam atividade física desistem, ou raparigas desistem numa idade típica, na idade entre os 18 e os 25 anos, desistem e afastam-se dos clubes, afastam-se das organizações esportivas. Portanto, uma medida muito importante, deveríamos pensar em conjunto, em coletivo, como manter estas raparigas ligadas ao clube ao longo da vida. Porquê? Por um lado, as raparigas, em Portugal, pelo menos, são quem estuda, quem vai mais para a universidade. E, portanto, chega ali um período em que entrar para a universidade se torna muito difícil de conjugar com a prática desportiva. Porque as organizações também não são muito flexíveis a esse nível, não é? E, portanto, para estas raparigas se manterem ligadas ao clube, teria de se arranjar outras formas de participação e talvez outras maneiras de poderem treinar, outros horários, poderem colaborar noutras áreas, na divulgação das atividades desportivas, na organização de eventos ao fim de semana, qualquer atividade que as mantivesse ligadas por um lado. Por outro, desistem porque é a altura em que vão ser mães, a maior parte delas. E, portanto, nós ainda temos aqui, em Portugal pelo menos, estes modelos, estes papéis estereotipados, estes papéis sociais que atribuem às mulheres a maior parte das responsabilidades do cuidado com filhos e filhas e as tarefas domésticas. E em termos sociais, não é bem vista uma mulher que, por exemplo, deixa as crianças em casa e vai à noite, porque estas atividades nos clubes são ao final do dia, em horário pós-laboral, vai à noite para um clube ou para uma organização fazer reuniões e deixa a família em casa. E, portanto, há ainda uma pressão social para que seja a mulher a que assume principalmente essas tarefas de acompanhamento com filhos e filhas e de tarefas domésticas. E estas, para mim, na minha opinião, são questões fundamentais na área do desporto, e não só, mas principalmente na área do desporto, que afastam as mulheres da liderança. Pronto, para além de todos os outros estereótipos associados à diferença entre mulheres e homens no desporto, não é? Pronto, e que são estruturantes também. E pronto, calmo para já. Muito obrigada, Isabel. Avelina e Maria de Lourdes, querem trazer um pouquinho a perspectiva de vocês? Sim, muito boa noite. Avelina Jandi, da Guiné-Bissau. Não sei se me ouvem bem. Se estão a ouvir bem? Ouço. Estamos a ouvir. Estão a ouvir, ok. Só posso dizer que no caso da Guiné-Bissau, a situação é um pouco mais complicada, tendo em conta os problemas políticos e os problemas sociais que enfrentamos aqui. Temos várias barreiras que impedem
a participação da mulher no desporto. Como eu disse, que para falar de equidade consiste na adaptação de regras existentes às situações concretas, observações de critérios de justiça e de igualdade. Quando falamos de regras existentes, nós podemos ver que aqui na Guiné-Bissau, já há regras que existem, que a sociedade impõe praticamente, porque a sociedade é que disse que a mulher tem que estar em casa, a mulher tem que cuidar da família, a mulher tem que cuidar do seu marido, e muitas vezes trazer as mulheres para o desporto é uma situação muito complicada. Fizemos vários trabalhos, sensibilizações, tentamos buscar de muita forma. É verdade também que houve mudanças, que houve avanços, tendo em conta a nossa perseverança. Nós que fomos desportistas, como disse a senhora, que é verdade que muitos de nós que estamos na luta da igualdade da mulher no desporto é porque também fomos desportistas e sofremos na pele a discriminação social que passamos como desportista. Então, tentamos trazer essa experiência para poder chamar mais atenção às mulheres. Agora, o grande problema, o grande handicap na Guiné-Bissau é que, por exemplo, não há uma lei base que sustenta a nossa luta. A lei pode ser elaborada, mas quando não tem a sua efetivação, é praticamente zero. Posso dar exemplo do que passou no ano 2014, quando da eleição havia o governo promulgou na Assembleia uma lei de cota de paridade, 30% para as mulheres. Então, nesse ano, havia eleições, praticamente o governo pediu que essa cota seja aplicada. Só neste ano é que conseguiram realizar alguma coisa. Quer dizer, quando da formação da candidatura para o cargo de deputado, os partidos que não tivessem 30% da participação das mulheres automaticamente não seriam aceitos. Então, isso sim foi aplicado nesse tempo. De lá para cá, nunca mais houve participação das mulheres na coisa, como no desporto, na política. Por exemplo, na política aqui temos poucas mulheres nos cargos de decisão. No esporte também houve avanços. Por exemplo, eu sou a única mulher nesse momento que é presidente de uma federação. Temos diretoras técnicas, mas muito pouco. Se falamos em comparação os dados que temos aqui, na Guiné-Bissau, praticamente só 5% das mulheres estão ainda no desporto. Então, isso demonstra praticamente que temos uma luta árdua, temos uma luta pelo caminho que temos que enfrentar todos os dias, porque de verdade temos barreiras familiares, barreiras sociais, barreira religiosa. A diferença dos outros países, nós temos uma barreira religiosa que impida a participação massiva das mulheres no desporto, porque a religião disse que a mulher, a única responsabilidade que tem exclusivamente é cuidar da sua casa, é cuidar do marido e cuidar dos seus filhos. Apesar de nós aqui tentamos inculcar que o lugar de mulher é onde a mulher quer estar, é onde a mulher pretende estar, basta ter uma dedicação, perseverança e capacidade para poder assumir cargo. Quando falamos de capacidade, por exemplo, nós sempre aconselhamos que não devemos ficar à espera que os homens nos dão oportunidade. Nós temos que ir em busca da oportunidade. Por quê? Porque muitas vezes, quando te dão a oportunidade de assumir um cargo, é de forma fictícia e tu tens que estar aí a ser teleguiado por pessoas que estão embaixo. Então, nesse caso, Guiné-Bissau é um país muito complicado, tendo em conta a sistemática situação de estabilidade política que nós vivemos aqui, mas a luta continua. Essa é mais ou menos já a minha introdução com respeito à participação das mulheres no desporto na Guiné-Bissau. Muito obrigada, Avelina. Sim, sim. Maria de Lourdes. Mais uma vez, boa noite, boa tarde. Agradecer primeiro ao professor Santos, a nossa moderadora Dimone e as colegas do painel. Vou também partilhar a experiência aqui de Moçambique em relação à mulher no desporto, portanto, como tema que nos apresentam, tanto a igualdade de gênero nos cargos de liderança. É um desafio que persiste, tal como eu ouvi dos que me antecederam, e temos quase exemplos similares de Guiné-Bissau e outros países africanos. Bom,
apesar de tanto da visão tradicional de líder ser associada ao sexo masculino, para o nosso país, nos últimos anos, a mulher tem estado a conquistar o seu espaço no desenvolvimento das atividades laborais e nos cargos de liderança. Tanto o desporto também é um setor que já se inclui. Mas ainda, portanto, há situações em que, portanto, no desporto, ainda, como desporto, ainda vê-se que pronto, o homem é que tem que ocupar certos cargos. Ah, existem oportunidades, mas logo após a independência do nosso país, o que se notou são mudanças que só começamos a ter, portanto, a nossa independência foi em 75, então de 76 até 81 ainda o desporto estava numa fase ainda um pouco, portanto, de dar os seus primeiros passos. E em 86 começamos já a ter a formação a nível do país, para alguns níveis de formação, com técnicos médios, depois já avançou-se. As pessoas foram fazer a formação de licenciatura, mestrado e doutoramento na década de 90 fora do país. Então, as poucas mulheres que iam se formando, tanto começaram a dar os passos e abriu-se assim o espaço de ter, portanto, alguns a ocupar cargos de liderança. Começamos em 95, termos uma presidente, portanto, de uma federação de atletismo, depois foram aparecendo para clubes, depois dos clubes, tivemos até níveis mais altos, que já tivemos uma vice-ministra e uma ministra, portanto, da Juventude e Desporto. A nível da Secretaria de Estado de Desporto, nós já temos mulheres que ocupam o mesmo cargos a um número, portanto, que pode-se considerar como na área jurídica, para o desporto e desenvolvimento, recursos humanos, e já teve também uma secretária permanente nos cargos, portanto, que são ocupados por mulher. Mas são situações que ainda não se pode considerar como aquilo que se espera, se considerando, portanto, o número de mulheres que já se formaram, tanto durante esse período todo, e, e a forma como são promovidas, portanto, essas oportunidades, ainda não há assim uma clareza, porque ainda nota-se que há barreiras, porque, como disse uma das painelistas, quando se pensa na mulher, pronto, pensa que sempre há de se olhar naquilo que, como é que vai ser, porque é uma mulher. Não se olha como se fosse um profissional que, como qualquer um que pode também, portanto, fazer, portanto, desenvolver a sua tarefa. Então, ainda há essa situação que nós enfrentamos e acreditamos que se haver, portanto, a equidade no gênero e a implementação de políticas, o que falta, até políticas podem existir, mas ainda há uma dificuldade em termos de paridade, que ainda não é realidade. Porque olhando para os números, se estimulasse, portanto, a ocupação de vagas, podia-se tanto perceber, porque às vezes só lançam vagas, concorrem mulheres, só para dizer que concorreram 10 mulheres, mas foi admitido, portanto, um homem. Se, por exemplo, olhasse pelo menos para aquilo que são os termos de referência, que se é mesmo para dar uma oportunidade, para não estar a repetir o que os outros países a dizer, por que não dizer, nós temos 10 vagas, 5 para mulheres, 5 é para homens. Aí já vai com uma vantagem, mas vai concorrer numa situação em que só está a concorrer para fazer um número. Por exemplo, se o ministro é homem, por que vice-ministra não pode ser uma mulher? Então, ainda sentimos essa situação de, quando se concorre para a vaga, continua, portanto, a existir ainda aqui tanto, é uma barreira, tanto que existe, que não se dá uma oportunidade, portanto, que é para ter, portanto, uma igualdade em termos de definição de critérios. Então, é o que eu posso dizer, nós somos um país, portanto, que a maior parte da população é constituída por mulheres,
mas com níveis totalmente diferentes. Então, há aqui uma situação, portanto, de escolaridade do centro da cidade para a periferia. Então, sente-se ainda muito. Os poucos que temos ainda estão aquém daquilo que nós podíamos esperar como uma representatividade, porque o país já formou, depois da independência para cá, já formou, porque já existem duas universidades que formam quadros na área do desporto, ao nível superior, e até ao nível médio. Portanto, que as pessoas podem fazer o nível superior, podem fazer a capacitação, curso de curta duração, já não há necessidade de ir para fora do país. Então, já não se coloca isso como um problema, mas eles não têm a formação. E pronto, o problema é que aqueles que são atletas, quando vão para atingir a idade de construir as suas famílias, depois vai se casar, depois de ter o bebê, o tempo de recuperação não tem acompanhamento, então para regressar é outra barreira que ele enfrenta para poder recomeçar, então acaba terminando a sua carreira muito cedo. Exemplo, eu penso que todos conhecem a Maria de Lourdes Mutola, aquela que foi, portanto, a campeã olímpica em atletismo, concorreu para uma federação, a federação, portanto, da modalidade que ela pratica. Nós olhamos para ela como fosse a candidata, portanto, a primeira, como não tivesse, portanto, o adversário. Mas vimos tanto barreiras que ela não conseguiu atingir o lugar. Então, resumindo, nós continuamos a sentir, mas estamos a trabalhar como mulher, não vamos desistir. E já há muitas a formar-se. Pensamos que no futuro, em algum momento, o número de mulheres vai aumentar. Muito obrigado. Obrigada, Maria. Dentro disso que falamos, eu observo que é o preconceito muito enraizado nas nossas sociedades, seja no Brasil, seja em Moçambique, seja em Portugal, ou em Guiné. Vocês conseguem pensar em como podemos furar essa bolha, furar essa barreira? A Maria de Lourdes trouxe aqui que antes não tinha, no país dela, não tinha o acesso à formação. Hoje já temos, hoje vivemos outra realidade, mas ainda encontramos a resistência para a gente acessar, para a gente quebrar esse preconceito, essa barreira. Dentro da experiência de vocês, vocês identificam como podemos quebrar essas barreiras? Um pouco difícil? Eu posso Claro. dizer que, que penso que temos que olhar as mulheres com as suas necessidades específicas e criar medidas nas políticas públicas, principalmente, e esta é a minha área de trabalho, Uhum. que possibilitem, deem aquele empurrãozinho que as mulheres precisam para chegar ao mesmo sítio onde estão os homens, sem que com isto possamos pensar aqui em alguma forma de discriminação contra os homens. É simplesmente ter aqui medidas que possam acelerar este percurso que as mulheres precisam de fazer no sentido da igualdade. E eu penso que essas medidas e essa consciência começa logo na escola. A educação de base na escola, para mim, é muito importante, é uma área de intervenção fundamental, é uma das áreas da minha intervenção profissional também. E no nosso país, em Portugal, há uma dificuldade, para além de a educação física ser introduzida de forma consistente, coerente, tardiamente na escola. Portanto, as crianças aos 6 anos, quando entram no ensino obrigatório, nem todas têm acesso à prática de atividade física regular, consistente, coerente, como deveriam. E
as raparigas, as meninas, quando chegam à escola do primeiro ciclo aos 6 anos, já vêm com déficit de desenvolvimento em relação aos rapazes. Porque o rapaz, desde sempre, é estimulado a correr, a saltar, leva a bola debaixo do braço para todo o lado e joga em todo o lado. E isso não se passa com a educação das meninas, que são estimuladas a estar quietas, sossegadinhas, a não sujar a roupa, a não suar, a não desgrenharem os cabelos portanto, ainda hoje. E, portanto, já chegam à escola, ao seu primeiro contacto com uma atividade física organizada e regular, quando a têm, com déficit. E muitas vezes professores e professoras não estão despertos para esta realidade. E o que é que vão fazer? Não vão estimular mais as raparigas do que os rapazes, não, vão perpetuar esta assimetria que já existe no desenvolvimento no conhecimento do corpo e das suas capacidades, esta assimetria que já existe entre raparigas e rapazes à entrada na escola. E isso vai se perpetuando ao longo da escolaridade. Por outro lado, há uma fraca relação entre as escolas em Portugal e os clubes desportivos. Trabalham de forma muito separada, não há ligação entre estes agentes que estão no terreno e que recebem as crianças e jovens na prática desportiva, trabalham muito ainda de forma separada e pouco intercruzada. Isto faz com que não se estimule o desenvolvimento das raparigas e a participação das raparigas, por um lado. E, portanto, aí, na minha perspectiva, era muito importante intervir para tentar modificar este estado de coisas. Por outro lado, as organizações desportivas deveriam tornar-se mais flexíveis e mais abertas, ou seja, deveriam ter que construir dentro de cada uma das suas organizações um plano para a igualdade que estabelecesse mecanismos e medidas para apoiar as mulheres e raparigas, quer na carreira desportiva, quer depois numa eventual carreira profissional ou uma carreira de liderança dentro do clube. Porque em Portugal, por exemplo, temos muito poucas treinadoras, mas temos ainda algumas treinadoras no nível 1 e no nível 2. Quando passamos para o nível 3 e 4, para os níveis superiores do treino, deixamos de quase ter participação de mulheres. Por um lado, é esta ideia de que a mulher não vê nessa carreira uma possibilidade de vida para ela, porque as remunerações não são boas, porque é uma carreira instável, e porque as melhores remunerações vão para os homens, não vão para as mulheres. E também estes cursos que têm que fazer para se tornar treinadoras de alto nível são muito caros, exigem muita dedicação. E às vezes as mulheres não veem nesse investimento algo que lhes vá garantir algum retorno. E para se tornarem treinadoras, como treinam ao final do dia e noite, vão ter que escolher entre ter uma família ou ter uma carreira, como acontece com tantas mulheres na liderança nas empresas. Enquanto que os homens não precisam de escolher. Os homens podem ter uma carreira de liderança, quer no desporto, quer noutra área, e uma família, porque tem a mulher lá a assegurar que essa família existe. Quando é ao contrário, as coisas já se complicam um pouco. Não quer dizer que isto seja assim para todas as pessoas e que não haja casos em que isto não é assim, mas a grande maioria, e como a Tatiana disse, quando vamos olhar para os números, vemos que, na verdade, existe ainda uma grande diferença. E, portanto, da perspectiva das políticas públicas, atuar junto das escolas e dos clubes, no sentido de captar mais meninas e raparigas e quebrar com esta assimetria de desenvolvimento e de prática que existe, por um lado. Por outro lado, trabalhar com as organizações desportivas no sentido de as tornar mais sensíveis, mais conhecedoras das verdadeiras barreiras que limitam a participação das mulheres, porque às vezes
há falta de informação. Estes assuntos não são muito discutidos e, portanto, as pessoas também não se apercebem das verdadeiras necessidades e do que está na base desta ausência das mulheres. Muitas pessoas com quem eu falo e alguns homens dizem, mas elas podem, elas não vão porque não querem, porque as organizações estão abertas e nós bem queríamos que as pessoas fossem e que mulheres também viessem. Mas o que é facto é que a realidade da vida das mulheres não é bem assim e os climas organizacionais depois acabam por ser pouco inclusivos, a este nível. Pronto, é para já o que tenho a dizer. Muito obrigada, Isabel. Mas alguém quer trazer algo? Sim, Ah, posso. Vou- Eu Professora acho que Maria, a pode ir? Tatiane abriu Pode seguir. primeiro. Oi? Tá bom. Então vamos lá. Tá Vamos me lá. ouvindo? Sim. Bom, eu vou no mesmo sentido do que a Isabel vinha falando, né? Acho que essa é a realidade aqui do Brasil também. Desses números, né, serem tão baixos, não é por uma falta de interesse das mulheres estarem ali, mas porque a gente precisa, de fato, normalizar esses espaços como também sendo espaços das mulheres e dar oportunidades para que elas consigam acessar esses espaços, né? Então, quando você pergunta sobre como a gente pode quebrar essas barreiras, eu acho que algumas ações, como, por exemplo, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele colocou uma regulamentação para valer a partir agora de 2025, que pelo menos 30% das comissões que vão para competições multiesportivas, por exemplo, pan-americanos, sul-americanos, enfim, que tenham 30% de mulheres ocupando essas comissões, né? Então, parece algo um pouco impositivo inicialmente, mas o fato de ter esses espaços garantidos, né, faz com que se normalize de alguma forma ou se visualize essa mulher, né, nesse espaço que antes é tão visto como dos homens, né? Então, muitas vezes a gente não consegue seguir por essas barreiras que muitas vezes são invisíveis, como a Isabel muito bem disse, que os homens nos dizem, né? Ué, mas eu tenho espaço aqui, por que que elas não querem? Por que que elas não estão aqui? Mas não é uma questão do querer, mas nós temos tantas barreiras que nos impedem de chegar lá, a começar pelo fato de justamente nos ter dado menos oportunidades. Então, salários menores, né? Ou quando vai contratar, contrata-se outros homens, né? Homens contratando homens, e muitas vezes não se lembra das mulheres, e muitas vezes a gente tem muitas mulheres e elas não são lembradas quando vão ser convocadas para cargos ou chamadas para alguns cargos. Então, uma das medidas que eu vejo na situação atual é, né, essa situação de ter aí alguns cargos, olha, aqui nós vamos garantir que sejam mulheres, até que, quem sabe, um dia a gente consiga fazer com que isso seja normalizado na nossa sociedade, a ponto de falar, olha, a gente não precisa de uma regra, né? Nós ali conseguimos reconhecer esses espaços como também sendo das mulheres, nós conseguimos lembrar das mulheres quando nós pensamos em ocupar esses cargos de treinadores, de gestores, né? Então, essa é uma medida que eu acho interessante para a situação atual. Outra medida que eu acho interessante é a gente pensar em mentorias, né? Para que as mulheres também, a gente sempre precisa mostrar mais capacidade para seguir em determinados cargos, em determinadas funções. Então, essas mentorias também podem proporcionar um caminho para que as mulheres consigam chegar nesses espaços. E uma outra situação que a gente bem falou aqui no início é aumentando-se o número de mulheres no esporte, não há uma relação direta, mas é um fator essencial,
né, de que as mulheres só vão se tornar treinadoras ou gestoras se elas tiverem um envolvimento inicial com o esporte. Então, a gente proporcionar espaços seguros de prática esportiva para as mulheres. E quando a gente fala de espaços seguros, são espaços que elas são bem-vindas, né? São espaços que elas se sentem bem-vindas, são espaços que elas não que elas vão minimizar muitos dos preconceitos e das discriminações que nós, mulheres, sofremos ao praticar esportes, né? Seja aquelas questões da discriminação pelas habilidades, que a gente ainda tem um social imaginário de que as mulheres são menos habilidosas, como se isso fosse ligado ao sexo e não justamente ao fato de que nos é dado menos oportunidade de práticas e de desenvolvimento esportivo, e muitas vezes a gente também né, aquelas que conseguem acessar esses espaços de práticas, desenvolvimento esportivo, não se sentem seguras, se sentem descriminalizadas, ou muitas vezes a gente tem muitos casos de assédio, muitos casos de mulheres que, ao praticar, são aí estereotipadas, né? E eu não vou nem dizer se é por bem ou por mal, mas o simples fato de ser estereotipado muitas vezes por uma coisa ou para outra nos faz nos sentir não seguras nesses espaços. Então, ter essas políticas, como a Isabel bem disse, né, para que a gente também consiga ter as nossas meninas acessando espaços de práticas esportivas que sejam próprios para elas e que isso faça com que elas tenham uma relação positiva com o esporte. E assim nós poderemos ter, né, mulheres mais envolvidas com esses cargos de gestão, treinadoras, enfim, uma melhor relação com o esporte na vida como um todo. Obrigada, Tatiane. Avelina, você tinha aberto o microfone, quer trazer sua reflexão? Avelina? Bom, enquanto ela pensa, eu vou avançar. Isso, bora lá. Não, não, não. Bom, vou Se quer, também posso. partilhar a nossa experiência, como reverter a situação. Eu penso que no nosso país, mesmo lutando, ainda estamos longe, vamos precisar de trabalhar muito, porque, como a Isabel dizia, que tudo começa na base, no ensino primário, onde se tem que ter a educação física. Então, a partir do momento que a educação física no ensino primário e secundário é mal administrada, então tudo complica-se, porque os alunos crescem sem ter aquela formação necessária. Então, ficam logo excluídos de se gostam ou não gostam, se devem fazer ou não. A situação do nosso país ainda é crítica, porque mesmo dentro da cidade, portanto, existe no currículo que tem que ter a educação física, é obrigatória do primário até o ensino secundário, mas a realidade é outra. Eh, não tem infraestruturas em condições, não existe o material. Os professores de educação física, isso já, o país já tem, como eu disse, já temos já duas universidades que formam, então já existem professores para essa área, mas as condições que são lhes apresentadas, se dentro da cidade já estamos com problema, imagina fora da cidade, no campo. Portanto, se existe um campo, é um espaço de areia onde os meninos vão passar a vida a jogar futebol, muitas das vezes nem tem a própria bola. Então, dentro da cidade, as infraestruturas estão com problemas sérios, portanto, de manutenção. A tabela já não tem o aro, só tanto vê que era a tabela de basquete, por aí fora. Porque não basta só aprovar as leis. Então, se não se cumpre, tudo complica-se por aí, porque não há cumprimento, não há condições. E também existe também ainda preconceito para a rapariga. Se vai fazer a educação física, se vai usar o calção. Portanto, na cidade ainda a situação melhora, mas no campo fica complicado, porque, pronto, os pais ainda, os encarregados de educação, está ainda com aquele preconceito que a mulher não pode andar de calção, não pode correr, não pode fazer isso mais aquilo. Então, fica difícil, portanto, essa mulher
portanto, da periferia, escolher se vai fazer desporto ou vai ser treinador ou vai fazer um gestor. Então, complica-se. Ah, e isso tudo cria um conjunto de situações que ainda vai nos levar tempo para podermos atingir os níveis, mas mesmo com essa situação, nós já temos também treinadoras em quase todas as modalidades, portanto, com uma e outra dificuldade, porque mulher é mulher, mas já temos treinadoras e não se para, portanto, de formar e nós estamos a ver agora, em termos de atividade física, temos mais mulheres a serem tanto instrutoras, nós já temos muitos ginásios nas cidades. Infelizmente não acontece no campo, mas pelo menos nas cidades já temos mulheres. Apesar do que a Isabel disse, pronto, as pessoas elas vão para lá, o salário, o que se paga não é aquilo, mas por um caso do nosso país, na falta de emprego, eles vão fazendo alguma coisa, então acabam recorrendo a serem instrutores de ginástica. Nos últimos anos, tanto tem aumentado o número de mulheres que são instrutores de ginástica, professores de ginástica aeróbica, por aí fora. Mas ainda é um desafio, para reverter a situação, pois é um grande desafio para o nosso país. Muito obrigado. Obrigada, Maria de Lourdes. Avelina, Ah, vamos lá? sim, muito obrigado. Tendo em conta tudo que ouvimos aqui, praticamente posso afirmar que a situação nos nossos países é completamente igual. Uns mais desenvolvidos e outros menos, mas é verdade. Tudo isso ainda continua porque considero que o mundo ainda é masculino. Mas, para mim, como disse a senhora Isabel, que tudo começa na escola, nas coisas de base, nas escolas, mas para mim devia ser em casa. Em casa por quê? Porque quando falamos de barreiras, podemos referir também a uma barreira que é a falta de confiança das nossas mulheres. Quando falamos de falta de confiança, a confiança deve ser dada onde? Em casa. Onde se deve criar a confiança é em casa, permitindo que a criança ganhe a confiança e depois transbordar para a rua. Nós mesmos que somos mães cometemos erros na divisão de tarefas. Quando dizemos que o homem não pode cozinhar, o homem tem que cuidar da mulher em outros termos, não? O homem que cuida da casa financeiramente, mas a mulher, ela que devia cozinhar, ela que deve cozinhar, ela que deve cuidar dos filhos. Então, transmitimos outro tipo de falta de confiança de que as mulheres podem como assumir lugar de semeiras, que mulheres podem estar no lugar onde os homens estão. Quando dividimos brinquedos, damos cor-de-rosa às mulheres e azul aqui aos homens. Tudo isso também implica que é uma diferença que começa já em casa e que se transborda para fora. E nas escolas, simplesmente, como nós dizemos aqui, a sociedade já criou uma regra, já ditou a regra e nós simplesmente tentamos cumprir com essa regra. Mas para acabar com isso, temos que quebrar essas barreiras, temos que quebrar essas regras, mostrar às mulheres que elas têm capacidade de estar onde quiserem, que as mulheres têm condições de assumir lugar de responsabilidade. Mas o primeiro passo para mim devia ser o respeito. Respeito por quê? Porque quando o homem começar a ver mulher de igual modo, assumir que a mulher também tem condição, que a mulher tem capacidade, que a mulher pode ser uma figura de referência a nível nacional, automaticamente estamos a quebrar barreiras. Quando o homem aceita que a mulher é similar, que a mulher tem os mesmos direitos que ele, automaticamente já estamos a quebrar barreiras. Porque, como digo, basta de impugnação, porque passamos todo o tempo a impugnar. Impugnamos isso, impugnamos aquilo e nunca chegamos a uma ação concreta. Nós temos que deixar a indignação. Temos que vir com ações concretas. Quando falo de ações concretas, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, acho que o governo tem que promover uma política institucional de tolerância zero com respeito à relação ao assédio sexual, assédio moral e discriminação de gênero. Porque
porque o que passa aqui é a discriminação dos homens com respeito às mulheres. Os homens sentem que são superiores, porque a religião inculcou isso na mente, que nós, as mulheres, a nossa tarefa única, exclusivamente, é trabalho doméstico. Também, quando tu acordas de manhã, fazes o mesmo trabalho com o homem, desenvolves o mesmo papel, ah, o homem é diretor e tu és diretor, mas o salário, há uma diferença abismal em termos de salário, isso acaba por criar desânimo. Nós temos um problema aqui que as mulheres desistem muito rápido. Não, por exemplo, nas carreiras desportivas. Quando eles começam a jogar muito cedo, mas já com 20 anos, 23, 30, não, 23 até 25, desistem porque estão sendo pressionados pela família, que aí praticamente não ganha nada, que não é uma carreira que podia trazer algo para casa, que a mulher simplesmente tem que submeter-se ao casamento, tem que deixar a vida desportiva para poder cuidar da sua casa. Temos muitas barreiras que devem ainda ser quebradas, mas que é necessário muito trabalho. Sensibilização, já fizemos muito sensibilização, mas falta ações concretas para poder acabar com a discriminação no desporto de mulher e homem. Muito obrigado. Obrigada, Avelina. Frente ao que todas trouxeram, eu acho que tem coisas muito pontuais, né? Políticas públicas. Eu observo que até na fala da Avelina me veio à cabeça que eu acho que falta um pouco o senso de comunidade, de apoio, de a gente deixar de olhar as atividades com um cunho só para isso é só para homem, pode ser para qualquer pessoa, quem queira. E aí, a partir dessas políticas públicas, como a Tatiana trouxe, de estar lá imposto num primeiro momento, chegar uma hora que a gente vai olhar e isso já está incutido no nosso dia a dia, que deixa de ser uma imposição, então vira uma realidade. Dentro disso, quais as oportunidades que a gente tem da realidade de cada uma das painelistas aqui, que hoje vocês têm visto que tem havido uma maior representação, que tem sido realidade, que tem sido uma mudança dentro do que vocês têm vivido, que traz essa representação feminina no desporto. Teriam algo para compartilhar com a gente? Como uma oportunidade, uma estratégia que faz com que a mulher esteja lá. Posso, Dimani? Claro, claro. Eu trouxe aqui duas ideias, não são ideias, são realidades que são programas que se estão a desenvolver agora em Portugal, Uhum. a partilhar, que parecem coisas simples e são mesmo coisas simples e pequenas, mas que podem vir a fazer a diferença, na minha opinião, num futuro próximo. Uma delas é a recente promulgação da lei que estabelece um novo regime jurídico das sociedades desportivas. Foi publicada em 2023, em agosto, e que, lá está, como diz a Tatiana, estabelece um número mínimo de representatividade das mulheres nos órgãos diretivos destas organizações, destas sociedades desportivas, que é de 33% de mulheres nos cargos de liderança e que constitui, na minha maneira de ver, um avanço muito grande. Isto é muito recente, portanto, as organizações não foram obrigadas a mudar os seus órgãos sociais, mas pouco a pouco, assim que vão acabando os mandatos e quando forem eleger novos órgãos sociais, já vão ter que cumprir estas regras e há sanções para aquelas sociedades e organizações que as não cumprirem. Isto envolve as federações desportivas, das modalidades desportivas. Nós, em Portugal, temos
eu penso que atualmente uma única presidente de uma federação desportiva, uma mulher à frente de uma federação, portanto, mesmo naquelas modalidades em que as mulheres e as raparigas são a maioria, como é o caso da ginástica artística, são homens que estão na liderança, e, portanto, é mesmo necessário que existam estas regras, estas leis, lá está, para que se altere este panorama e para que as coisas do futuro se tornem mais equitativas e mais naturais, digamos assim. Por outro lado, também queria partilhar convosco um programa que o Comitê Olímpico de Portugal lançou em 2023 e que é um programa de formação e mentoria para jovens líderes no desporto. Já vai na terceira edição este ano. Acolhe jovens, mulheres e homens que já estão dentro de uma organização desportiva. Nós, em Portugal, consideramos jovens até aos 35 anos, portanto, são pessoas até aos 35 anos que já desempenham algum papel numa organização desportiva, seja como treinador ou treinadora, seja como fazendo parte dos órgãos sociais, qualquer papel que tenha a ver com liderança e candidatam-se a um programa de formação que tem como objetivo que incorporem esta visão da igualdade entre mulheres e homens e que transportem esta visão para as suas organizações desportivas. E é interessante porque a mentoria é feita por pessoas de reconhecido nome na área do desporto em Portugal e nós fazemos parelhas, eu faço parte deste projeto também, parelhas de mentores e mentorados, um homem mentor com uma rapariga mentorada, fazemos parelhas mistas, sempre. E temos tido a participação de mais mulheres do que homens neste programa. Neste momento estamos com 50 pessoas que já passaram por esta formação e, portanto, estas pessoas, durante o programa que dura 6 meses, vão ter que construir planos de ação para as suas organizações que incorporem esta visão da igualdade entre mulheres e homens portanto, criam uma rede de contactos que é muito importante também. Conhecem outras organizações, outras pessoas, conhecem mentores e mentoras bem posicionados na área do desporto. E nós levamos esta visão da igualdade de género não só a estas pessoas que estão em formação, mas também a mentores e a mentoras que às vezes não estão tão despertos para isto e que, estando envolvidos neste projeto, digamos, colocam as lentes de género, como nós costumamos dizer, e passam a ter outra atitude até nas suas próprias atividades profissionais. E pronto, são dois exemplos que têm a ver com políticas públicas e que podem vir, são poucos, claro, mas que podem vir a fazer alguma diferença num futuro próximo. Obrigada, Isabel. Maria de Lourdes, Avelina, Tatiane, querem trazer a experiência de vocês? Bom, eu vou complementar aqui com as ações do Comitê Olímpico Brasileiro, né? A gente, além dessa de 2025, que eu mencionei, né? Dessa exigência de que 30% das comissões sejam de mulheres, o Comitê Olímpico ele também vem fazendo algumas ações, então, desde 2021, ele criou ali a área de mulher no esporte e vem oferecendo, por exemplo, cursos de equidade de gênero, né? Então, se entrar ali na página do COB, do Comitê Olímpico, tem esses cursos que dá para ser feito, de prevenção de assédio, também tem dentro do COB um programa de desenvolvimento do esporte feminino, que esse programa é justamente para incentivar as federações e confederações a elaborarem planejamentos específicos para os esportes, né, e para as mulheres dentro das confederações. E aí um exemplo que eu dou disso é, por exemplo, dentro da Confederação Brasileira de Handebol, e que nós temos um comitê de política para as mulheres no handebol,
que ele existe aí desde 2022, se eu não me engano, posso ter aí algum errinho na data, mas existe esse comitê, eu sou uma das fundadoras desse comitê ali com um grupo de mulheres envolvidas, justamente para pensar algumas ações voltadas para mulheres dentro da confederação, né? E também no COB tem ali um programa de mentoria que foi desenvolvido para treinadoras, né? Pensando especificamente em aumentar o número de treinadoras no esporte. Então, é, ainda são programas que estão ocorrendo, que estão acontecendo, e que a gente espera que ao médio, longo prazo aí tenha efeitos, né, na participação de mulheres e como treinadoras e gestora nesses âmbitos, né, das federações e confederações esportivas. Então, eu vejo como ações que, se bem feitas, se continuadas, né, porque tivemos mudança de gestão recente no COB. Então, se essas ações realmente se manterem fortes, se manterem ativas para esses propósitos, podem vir a ter diferenças aí significativas na participação de mulheres no esporte. Obrigada, Tatiane. Avelina e Maria de Lourdes. Bom, Ah, para o caso de Moçambique, também temos alguns exemplos que podemos partilhar como oportunidades que as mulheres têm, porque também existem aquelas que são consistentes por serem profissionais e gostam do que fazem. Temos, portanto, a nível da Federação de Futebol, uma mulher que sempre esteve lá, fez valer a sua presença e dedica sempre seu esforço para poder ver o futebol feminino portanto, a desenvolver-se. Portanto, ela luta para poder estar e levar a modalidade para frente. Temos também, portanto, a nível do Comitê Olímpico, mulheres, tanto que estão em várias áreas, promove-se algumas formações, colóquios, há debates. Temos uma associação da mulher para o desporto que, pronto, vai fazendo algo que é para poder desenvolver tanto a mulher, as atividades da mulher no desporto. O problema é que é feito a nível da capital do país, não estamos a ver o mesmo acontecer fora da cidade e nas outras capitais. Então, esse é que é o problema que ainda tem que se tanto lutar para poder puxar, porque não podemos estar só a olhar para a capital do país. O desporto tem que ser feito por todo lado. Temos, portanto, duas antigas atletas que são um exemplo que depois de reformarem e criaram as suas fundações, que é a Clarice Machangwana, que foi jogadora de basquete, tem estado a desenvolver atividade, portanto, naquilo que ela pode fazer nesta modalidade. E temos também a Lourdes Motola, que foi a grande atleta, que também tem estado, através da fundação, desenvolver as suas atividades. Essa faz também nas províncias, não só em Maputo, mas tanto também tem feito em algumas províncias a sua atividade. Temos treinadoras que foram antigas atletas também de basquetebol, que estão agora como treinadoras, vão dando, e isso acontece um pouco com outras modalidades. Mas o problema é que, tanto dos nossos países, sobretudo dos africanos, é que ainda há muito por fazer. Nós não podemos só estar a olhar para o número que se apresenta dentro das capitais provinciais, no nosso caso, só na cidade de Maputo. Temos que ver um pouco em todo o país. Portanto, esse é que é o grande desafio. Mas, respondendo à sua questão, aquelas que, portanto, estão neste momento com essa oportunidade, têm estado a demonstrar, portanto, o que elas fazem e nós conseguimos ver e tem trazido alguns resultados, mas queremos mais, porque as leis existem, são aprovadas, e as políticas, então, essas aí que têm que ser mesmo vistas, como são implementadas para poder vermos os resultados. Esse ainda é um grande desafio, mas as mulheres que nós temos visto, elas lutam mesmo que é para se posicionarem
e demonstrar, portanto, a valia por terem estado naquela posição. Obrigado. Obrigada, Maria de Lourdes. Avelina? Obrigado. Como eu disse na minha introdução, que aqui nós temos uma lei criada no ano 2014, que é sobre cota de paridade, que definia 30% para as mulheres, mas, como também disse, uma lei sem a sua implementação, sem o acompanhamento, é puramente fictícia. Temos exemplo de mulheres que também assumiram lugares de saber, lugares de alto coisa, como nas organizações, por exemplo, nesse momento temos na Federação de Futebol, temos secretária-geral da Federação, é uma mulher. Atualmente, temos ministra de Desporto, Juventude, Cultura e Desporto, também aquela que saiu, deu coisa como trabalhou arduamente para desenvolver as políticas desportivas, principalmente na área da mulher. Temos algumas mulheres que estão em lugares de decisões, mas, como disse a colega de Moçambique, ainda falta muito. O nosso desejo é muito. Tivemos vários debates aqui e há um homem que me disse um dia que para a mulher conseguir, para que as mulheres conseguirem atingir a igualdade de gênero, falta ainda 700 anos para que isso possa ser para que isso possa acontecer de verdade. Então, sei que a luta é igual em todos os países, porque a discriminação também é igual, mas temos fé que com um trabalho árduo, com dedicação, perseverança, podemos chegar longe. Até porque digo sempre que o desporto é a arma mais poderosa capaz de ajudar na eliminação da discriminação social que existe no mundo. Nós, através do desporto, apelamos, através do desporto, conseguimos trazer mais mulheres que estavam em diferentes cantos escondidos, mostramos que a mulher pode estar no desporto, que a mulher pode praticar desporto independentemente de tudo. Se até hoje vimos que os países com crença religiosa muito mais rigorosos já estão abrindo portas da participação da mulher, então temos esperança que ainda podemos melhorar mais. Guiné-Bissau é um país, como eu disse, a princípio cometeu um erro, disse que era 5%, segundo últimos dados, temos 25% da participação das mulheres no desporto. Já é um dado significativo, porque se vejamos os anos anteriores, praticamente não podíamos falar nada. Então, nesse caso, o que temos que fazer, como eu digo, as leis que são elaboradas devem ser cumpridas a rigor. O governo tem que velar pelo cumprimento dessa lei, porque caso contrário, vamos mesmo a lenga-lenga e vamos continuar nos debates, nas impugnações e falta sempre ações concretas para poder acabar com isso. Sensibilização, vamos continuar, porque é difícil estar num país onde a crença religiosa praticamente domina e o conceito, o preconceito com que vivemos aqui no país, que as mulheres devem trabalhar só em casa e não estar no lugar de cimeiras. Nós estamos aqui para dar cara, nós estamos aqui para lutar e seguramente um dia vamos vencer. Sabemos que é difícil chegar ao mesmo nível com os homens, porque a diferença é abismal, mas seguramente com trabalho árduo, com dedicação e com tudo, acho que vamos conseguir. Há muita diferença, é verdade, principalmente nos países da África. Acho que é muito complicado, tendo em conta tudo o que vivemos. Na nossa educação de base, sempre nos dizem que a mulher tem que respeitar a si mesma, a mulher tem que respeitar o seu marido, tem que trabalhar em casa. E quando é isso, automaticamente te excluem de participação nas atividades desportivas. Tem vindo a melhorar em todas as outras camadas, em todas as outras esferas sociais. Por exemplo, na política, já há várias mulheres que participam, que ocupam cargos, mas no desporto ainda está muito a desejar. Muito obrigado. Obrigada, Avelina. Agora eu quero abrir para os participantes presentes. Se tiver alguém que queira trazer uma questão para nossas painelistas, esse é o momento.
À vontade, não tenho vergonha. Palmira, pode abrir seu microfone e trazer a sua questão. Palmira, Sim, muito boa noite. boa noite. Pronto, eu sou Palmira Pedro Francisco, sou de Moçambique. Ah, eu acho que tenho uma experiência muito grande a nível do desporto, no meu país, mas antes deixe-me saudar as nossas colegas, a Maria de Lourdes, a senhora de Moçambique, não é? Sim. A Abelina, a Tatiana também, não sei se disse bem, Tatiane, e assim também. Acho que não me esqueci de ninguém. E a Isabel. E da Isabel, exato, faltou a Isabel. E a Isabel, que também saúdo. Olha, foram excelentes as apresentações. Eu penso que disseram tudo exatamente que se está-se a passar com o desporto nos países. Eu acrescento que, e quero agradecer imenso também por me terem recebido, para eu poder falar também da minha experiência. Não haja dúvidas que tudo aquilo que foi falado pelas colegas realmente constitui a verdade. Constitui a verdade eu tenho um bocado de experiência, não só do meu país, eu até costumo dizer muito que se eu conheço o mundo foi por causa do desporto, foi por causa do futebol em particular. A situação não é diferente de que foi constatada. Mas eu acrescento, um dos grandes problemas é que os campos ficam muito fora da cidade. Os campos, eu não digo fora da cidade, ficam mais aglomerados dentro da cidade do que fora. As escolas que estão nos bairros não têm um local para que se faça desporto. Não têm, portanto, um campo de futebol anexo, não têm um campo de basquete anexo, não têm. Então, isto impede que essas próprias escolas que estão nos bairros, onde nós temos a maior parte da nossa população, eles não têm este tipo de acesso. Então, para tentarem jogar, para tentarem fazer desporto, devem-se deslocar dos seus bairros para a cidade. Aqui na cidade é onde encontram melhor acolhimento e melhor perspectiva para conseguirem recebê-las, para conseguirem fazer treinos, para conseguirem ingressar num clube. E isto aqui acarreta finanças. Nem todos os pais nos bairros têm capacidade para pagar o transporte para a criança vir. Ok, temos crianças que realmente as escolas já estão aqui dentro da cidade. Esta aglomeração de estudantes dentro das cidades, sim senhora, elas podem ir treinar, mas tem um problema, o regresso. Se eu estudo de manhã, os meus treinos são à tarde. Porque são todos, quer dizer, está tudo confluído dentro da cidade de Maputo. Eu estou a dar o exemplo de Maputo, mas posso dar o exemplo das outras províncias também, é a mesma coisa. A maior parte dos campos, dos aglomerados para desporto, estão nas cidades, capitais. E então, é difícil as pessoas, as meninas que estão fora, virem para a cidade. Como voltar para casa? Ou então, as meninas que têm, vamos dar o exemplo, as meninas que têm o turno nas manhãs, elas de manhã vêm, estudam, à tarde querem fazer desporto, continuam na cidade. Portanto, elas ficam todo o dia na cidade. Isto é grande problema para os pais. Imagina que ela tem as aulas à tarde, tem que vir de manhã para ir aos treinos de manhã. Então, ela fica todo este dia. Então, há vários casos que aqui começam a existir. É o caso dos lanches, é o caso do assédio, que isto é muito grande, que nós estamos a ter bastante. O assédio sexual é muito grande e estamos a ter casos ainda muito mais abusativos, que são de próprios treinadores. Eu, como mãe, o que é que acontece? Não deixo que a minha filha venha fazer treinos na cidade, ou que a minha filha não ingresse no desporto. Isto é um grande impedimento que nós temos. E o que acontece é que realmente as estruturas desportivas não têm estado a levar este assunto avante.
Nós temos uma coisa que se chama Jogos Escolares. É uma grande iniciativa que o governo de Moçambique tem para que realmente se promovam aquelas crianças que estão nas escolas, que fazem treinos, que estão integradas em alguns clubes ou estão integradas nos jogos, nos jogos dentro das suas escolas. Ok, este evento é muito importante, mas por outro lado tem a sua parte má, que são os próprios treinadores que têm tido mau comportamento perante as nossas atletas, as nossas desportistas. E então, é isto, eu como mãe, eu como pai, eu tenho feito muito trabalho para que realmente isto não aconteça. Mas, olha, é o que está a acontecer. Então, eu tiro a minha filha da escola. Então, nós temos este gap de alunas que não vão, porque as mães, os pais têm exatamente medo da violação que possa acontecer. Isto é um caso bastante grave que nós estamos a ter. Por outro lado, a falta de transporte. A falta de transporte às vezes não é bem a falta de transporte, é a facto, como é que eu vou pagar? Eu já não tenho dinheiro para pagar a escola da minha filha, o transporte para a escola, que eu faço com grande sacrifício. Como é que eu vou pagar exatamente para ela ir treinar? Então, estes são handicaps que nós estamos a lutar com eles. Por outro lado, pronto, eu digo que eu estou no Comitê Olímpico, até ouvi a Maria Dolores falou aí de uma pessoa que fala, que fez desporto, e realmente eu ando nesta coisa do desporto desde 1973, eu já jogava futebol, e tive a sorte de continuar até hoje. Eu acho que, não quero me orgulhar, mas eu quero dizer que acho que sou das poucas mulheres que realmente até hoje continuam no desporto. Estou ligada à Federação Moçambicana de Futebol, fui uma das primeiras presidentes do futebol feminino em Moçambique em 98, mas eu estou na federação desde 1998. Isto eu quero dizer, e no Comitê Olímpico também, eu sou a presidente da Comissão da Mulher e do Desporto, nós vemos que realmente às vezes é difícil mesmo esta interação. Nós tínhamos que ter uma maneira, eu não digo que o governo não faz, o governo faz, é o problema das instalações, mas nós é que temos que pôr as escolas que estão nos bairros com campos de futebol, com campos de basquete, tudo isto para que realmente esta rapariga não venha para a cidade e que a mãe não a deixe, porque a mãe não só luta com esse problema do assédio, como também luta pelo problema de deslocação. E, prontos, tenho medo, eu tenho medo que a minha filha chegue tarde, eu tenho medo que a minha filha depois seja isto e seja aquilo. Nós temos este problema. Eu ficava por aqui e agradecia imenso a oportunidade que me deram. Muito obrigada. Muito obrigada, Palmeira, pela sua intervenção. Uma coisa, Continua. posso? Uma Claro, coisinha, claro, uma coisa. Olha, claro. por causa disso, eu vou ligar a minha câmara, se não se importa, é só para ver. Eu tenho este livro, eu sou escritora, e fiz este livro, consegue ver o título? A A Bela, Bela, a Bola e o Monstro. sim, dois Dois sexos, terços, duas medidas. exatamente. É aqui onde eu descrevo tudo exatamente do que é que se passa, daquilo que foram as minhas vivências, nestes quase 40 e tal anos que eu tenho de desporto, como dirigente e como atleta. Eu joguei sempre futebol e basquetebol, foram as minhas atividades, e então eu escrevi neste livro. Muito obrigada por isso. Parabéns, Palmeira, muito legal. Eu Obrigada. aproveito o seu ensejo do livro para incentivar que todos que estamos aqui façamos nosso networking, interagimos, pensamos uma nas outras quando forem fazer as nossas atividades e fazer a conexão, que eu acho que se tem um caminho também que nos ajuda a, a mitigar essa problemática, é nos apoiarmos, sabe? Nos conectarmos, buscarmos umas às outras como apoio e levar nossas ideias, as nossas perspectivas e buscar novas fontes, seja de rendimento ou estimulação, através das nossas conexões. Então, aproveito o livro da Palmira para trazer esse insight. Muito obrigada, Palmeira. Mais alguém quer trazer algo?
Professor Arthur, fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Vou só fazer aqui umas questões provocatórias, se me permitem. Antes de mais, agradecer às nossas painelistas, Rimoni, por liderar esta iniciativa, e a Isabela, a professora Maria de Lourdes, a Tatiana e a Belina, que aceitaram também poder falar aqui um bocadinho connosco sobre esta temática. Eu, não sendo mulher, logicamente, estou aqui noutra função. E a minha questão é, como é que veem o papel ou a função dos homens, ou a posição dos homens, e aqui em várias funções no desporto, sejam elas enquanto atletas, como treinadores, como árbitros, como dirigentes, como políticos, como jornalistas, ou até mesmo como pais, naquilo que é a promoção da igualdade de género. Portanto, deixava aqui esta questão: como é que têm estas diferentes funções ou ligações à área do desporto, e os homens também na procura por aquilo que deve ser uma igualdade no âmbito do desporto. Fiquem à vontade. Bom, vamos tentar, né, Arthur, responder isso. Eu acho que eu vejo como há uma necessidade de uma desconstrução, né, do machismo que nós temos estruturalmente na nossa sociedade, e essa desconstrução ela não acontece só com as mulheres, ela deve acontecer numa parceria entre mulheres e homens, porque se só nós mulheres discutirmos isso, se só nós mulheres colocarmos essas problemáticas que nos afetam na mesa, e isso não atingir a consciência também dos homens que dividem a sociedade com a gente, esse machismo nunca vai ser desconstruído, né? Então nós precisamos sim, então eu vejo um processo sim de parceria, porque essa desconstrução ela só vai acontecer se de fato os espaços que os homens ocupam também tiverem a consciência de que, olha, por que que só eu que estou aqui? Por que que eu consegui isso? Enfim, né? Essas perguntas também serem feitas pelos homens, né? E esse aprendizado também chegar aos homens. Quando eu falo do aprendizado, é porque é um aprendizado constante, a gente entender o que é machismo e quais são as barreiras que esse machismo estrutural coloca às mulheres, principalmente, mas também tem muitas coisas que é colocada aos homens, né? Que a gente também sofre com isso. Então, muitas vezes essa posição desse homem que não pode chorar, desse homem que tem que ser sempre líder, desse homem que sempre tem um papel diferenciado de homem, também precisa ser desconstruído, para que a gente possa ter uma sociedade menos machista. E aí a gente conseguir ali vencer algumas barreiras que esse machismo estrutural coloca para a gente, né, como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. Se a gente não entender que a sociedade é feita por todo mundo, a gente nunca vai alcançar, de fato, os nossos objetivos com essas discussões que a gente tem, com as políticas que a gente quer implementar, com as ações que a gente vê como necessárias, né? E até aquelas que a gente ainda não vê, mas que vão ser conhecidas ou vão evoluir com com o nosso aprendizado, com a nossa consciência, com as discussões que a gente faz a respeito da temática. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E você falou sobre pai, né? O pai, como que um pai pode desconstruir isso também? Então, a primeira coisa, eu acho que o pai e a mãe desconstruir alguns estereótipos de gênero que a gente tem, né? Então, é muito comum uma menina nasce, a menina ganha o quê? Ela ganha vestidinho, ela ganha boneca, ela ganha coisas que remetem à casa, ao lar, ao trabalho doméstico, enquanto o menino é bola,
carrinho, desenhos que é super-herói, né? Então a gente tem uma construção que vem desde a nossa infância e que se torna muito forte na nossa sociedade, e que eu acho que, enquanto os pais e mães, a gente precisa desconstruir desde cedo com os nossos filhos e filhas, para que a gente entenda que não é porque a gente teve uma polêmica no Brasil tanto quanto recente, né? Que meninas só usam rosa, meninos só usam azul, e que não é isso, né? Não tem essa divisão de papel tão dicotômica a ponto de que um só pode ser uma coisa, o outro só pode ser outra. Então, esse é o primeiro momento, e também de permitir que as meninas acessem, né? Então, se eu tenho uma filha, minha filha quer jogar futebol, minha filha quer fazer luta, minha filha quer. É uma escolha, né? Que a gente entenda que as nossas meninas possam ter escolhas. Tem uma coisa que a gente sempre fala assim: olha, se eu tenho 5 coisas que eu posso escolher, eu tenho opção de escolher, eu tenho escolha. Se eu só tenho uma opção, isso não me dá uma escolha, é uma imposição, né? Então, você é menina, você só pode fazer balé. Não, você pode fazer o balé, você pode fazer a dança, você pode fazer o futebol, você pode fazer o judô e o que mais, né? Estiver acessível para você, só que só vai estar acessível a partir do momento que a gente entender essa necessidade dessa desconstrução desses papéis de gênero que é feito na nossa sociedade, como uma dicotomia, né? Como se algo fosse próprio disso ou daquilo, e que isso, na verdade, são preconceitos, né? Que são construídos socialmente. Então, enfim, acho que é um pouco disso, assim, inicialmente, que a gente precisa, enquanto pais e mães, conseguir estabelecer. Eu não lembro se foi a Avelina que falou, né, sobre dentro de casa. Então, muitas vezes isso começa dentro de casa, porque é dentro de casa que a gente tem as nossas ideologias construídas mais fortemente, né? Então, a gente também precisa olhar um pouquinho para dentro e conseguir. E aí, acho que a mídia faz muito isso com a gente, né? Quando a gente começa a ver ali essas posições e mulheres alcançando, então, mais mulheres atletas, as jogadoras de futebol, hoje no Brasil, o futebol feminino vem crescendo bastante, e a gente consegue ver, por exemplo, a transmissão de um jogo de futebol feminino na TV, coisa que não acontecia anos atrás. Isso faz com que as meninas olhem e falem: olha, ali é uma opção, é algo que eu posso escolher, né, se eu quiser. Enfim, é um pouco disso. Obrigada, Tatiane. Mas, Posso? Isabel, Ah, sim. eu gostaria de. Estou de acordo com tudo o que disse a Tatiana, completamente de acordo, subscrevo. E queria acrescentar que os homens têm que ser aliados, têm que ser modelos. A questão dos modelos é muito importante. A questão da possibilidade de interferir na nossa esfera individual, na nossa vida, e de sermos modelos para outros mais jovens ou mesmo para outros homens. E têm que ser aliados nesta luta pela igualdade. Os homens mais conscientes e mais informados um, deveriam ser aliados. E aliados como? Eu estava aqui a lembrar-me do que disse a Tatiana sobre a segurança das mulheres no desporto, e a lembrar-me de situações que são muito frequentes em Portugal e que são muito desmotivadoras da prática das mulheres praticarem desporto. Muitos clubes desportivos têm o seu acesso principal, o acesso às instalações para treinar, através ou ao lado do bar onde estão. Quem é que ocupa o bar? Os homens. E as mulheres têm que atravessar, as raparigas têm que atravessar muitas vezes esses sítios. E o que é que acontece? Muitas vezes, antigamente haveria mais a tendência de piropo mas hoje ainda há olhares e silêncios que são muito significativos dos homens em relação àquelas mulheres ou raparigas que vão ali treinar. E se houver lá alguém que tenha outro olhar sobre um homem, que tenha outro olhar e que diga para os seus pares: epá, não, isso era tão importante para que nós conseguíssemos em conjunto
sermos tratadas como iguais e sermos, de alguma forma, sentirmos mais seguras para participar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Por outro lado, e como estamos a falar de desporto, e que eu sou uma pessoa da educação, eu defendo que, relativamente às gerações mais jovens, que as modalidades e as práticas esportivas, quer na escola, quer fora dela, até uma certa idade, sejam mais mistas possível. Que raparigas e rapazes joguem umas com os outros, as equipas não sejam separadas, porque o contacto físico e a experimentação da força e das capacidades deles e delas uns e com os outros e umas todos juntos, constrói alianças e constrói respeito e constrói a consciência de que aquele corpo, que apesar de ser feminino, está ali, está a degladiar-se comigo de igual para igual. Isto é uma consciência, uma vivência de igualdade, que por termos estas educações tão dicotómicas e tão afastadas, não permite a rapazes e raparigas se entrosarem, se experimentarem fisicamente desde tenra idade e isso cria aqui um fosso que se prolonga pelo resto da vida e cria estas ideias estranhas de superioridade e de inferioridade que depois não nos dão bem-estar nas nossas vidas, nem nos permitem a igualdade que nós todas e todos almejamos. Era isto. Obrigada, Isabel. Maria de Lourdes, Avelina, querem acrescentar? Estou completamente de acordo com a afirmação da Tatiana, com Isabel, mas só para acrescentar algo, eu aqui afirmei que o mundo ainda é masculino, mas também tenho consciência de que não podemos sozinhos ganhar esta luta. Temos que estar acompanhados dos homens para poder acabar com a discriminação que existe. Quando dizemos da destruição, descomposição dos homens, aqui em Guiné, vou fazer referência à Guiné-Bissau, não vou falar só dos homens, vou falar da própria sociedade, porque ainda a sociedade vê o homem como o responsável de tudo. Por exemplo, se eu me candidatar para ser presidente de uma organização ao lado de um homem, seguramente que mesmo estando maioria mulheres não vão votar em mim, porque sentem que a responsabilidade tem que ser incumbida ao homem. Então, não passa só dizer que os homens não, próprios nós as mulheres também temos que ser como sensibilizados nesse sentido. Quando falamos de pais, acho que os pais sentem a necessidade que as suas filhas merecem mais proteção do que os homens. Até porque aqui usam uma afirmação, sempre dizem, ele é homem, que se vire, ele é homem, mas as mulheres devem ser protegidas. Então, nesse campo, digo sempre que protegem as mulheres, tendo em conta as males que podem também acontecer na rua, porque mulher é mais vulnerável a certas situações do que os homens. Então, para descomposição da própria sociedade, não passa só pelo homem, mas também por toda a sociedade, por toda a camada, porque mesmo as mulheres temos ainda na mente que os homens são responsáveis de tudo, que os homens é que têm capacidades e condições de ocupar cargos, os homens é que têm possibilidade de estar sempre à frente e que a mulher não tem capacidade, não tem nem condições para tal. Essa é a minha, mais ou menos, que tenho para dizer. Obrigada, Avelina. Maria de Lourdes. Bom, eu fico praticamente já sem nada, porque tudo foi dito. É exatamente o que as minhas colegas do painel falaram, é exatamente isso. Mas também, às vezes, tanto é necessário esse acompanhamento dos pais, dos colegas no trabalho, porque muitas das vezes ficam à espera de ver a herança. É jornalista, é uma mulher que escreveu, só podia ser. Muitas vezes, não só olhando para o desporto, se estamos na rua a dirigir,
no trânsito, vê uma má condução, quando passa ali, só podia ser porque é uma mulher. Portanto, tudo o que é errado é porque foi uma mulher. Mas então também dizer que, olha, nós temos que também encontramos essa eh, encontrar muitas das vezes também as próprias mulheres a não acreditar na própria mulher. Quando se lhe dá a oportunidade de eleger ou nomear, há de preferir escolher um homem. Vai deixar a mulher de lado porque, sim, porque tem sempre tem uma dúvida. E muitas das vezes a capacidade da própria mulher. Então, nós também temos um pouco disso. Portanto, é um pouco, para não ser repetitivo, é um pouco disso que as minhas colegas do painel disseram, tudo isso que acontece, tanto que temos que estar, portanto, com essa proteção dos homens, tanto de todos os envolvidos no processo, que é para poder, portanto, vencermos essa barreira. Obrigado. Obrigada, Maria de Lourdes. Mais alguém gostaria de trazer alguma pergunta, alguma intervenção, reflexão? Pronto, então eu acho que vou resumir que hoje tratamos aqui de algumas pautas que temos que ter no quesito de igualdade. Eu gosto muito quando fala de igualdade de gênero, eu gosto muito de levar para equidade de gênero, porque eu acho que iguais nós não somos, somos todos diferentes. É o que nós ansiamos, buscamos, acredito isso é uma visão muito pessoal, é que tenhamos as oportunidades. Todos têm, mas que, claro, somos diferentes, vamos escolher coisas diferentes, mas que não seja taxado. Isso é só para menino, isso é só para menina, e enfim. E hoje tratamos aqui que precisamos de mais políticas públicas, que existe já, não é suficiente, mas existe, e que muitas vezes são impostas, mas que nós buscamos que seja um dia, seja uma realidade que não tenha mais a que impor, que tenhamos mais compromisso como sociedade, mas que o meio todo tem que estar envolvido, e que haja mudanças culturais. Porque quando a Avelina traz que é toda uma sociedade que é com um cunho religioso ou então político, que acaba disseminando outras questões comportamentais, então temos um caminho longo a ser quebrado e que é uma mudança, exige uma mudança, que a nossa base tem que ser cada dia mais forte para que a gente ganhe confiança, que as nossas crianças elas cresçam confiantes de que elas podem ser o que quiserem e que se respeitem. Falamos aqui sobre a política de tolerância zero com a questão do assédio, e eu gosto de pensar também que o assédio, sim, ele é algo que nos provoca a querer ter espaços mais seguros, seja ele a nível for um espaço aberto ou fechado, porque em todos os meios acabam acontecendo. Eu me recordo que quando eu treinava, a minha base, sim, de líderes eram toda masculina, e então as assistentes eram as femininas. E ter ali essas assistentes também eram importante, porque elas nos davam uma base de confiança, então tornavam o nosso ambiente mais seguro. E, por fim, eu acredito que tudo gira em torno de estimular, de sensibilizar e de que nossas rodas cada dia cresçam mais em busca dessa equidade. Então, eu aproveito para agradecer. Muito obrigada, Isabel, Avelina, Maria de Lourdes, a Tatiane. Para mim é sempre muito rico estar aqui, ouvi-las, e é o terceiro ano nessa roda e gosto muito. Agradeço. Se vocês quiserem partilhar vossas redes sociais ou dizer mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só queria dizer que nos últimos tempos temos muitos avanços com respeito à participação das mulheres no desporto.
por exemplo, na Escola de Educação Física e Desporto, Faculdade de Atividade Humana, adotamos outro formato, que é facilitar acesso das mulheres, porque como aqui é considerado que o desporto é mais para os homens que para as mulheres, até na formação de professores de educação física também passa. Então, nós decidimos dar facilidade de acesso às mulheres para poderem formar-se como professoras de educação física e desporto. Também tem-se criado associações de luta, que developam o direito das mulheres no desporto, principalmente tendo em conta questões de assédio. Como eu disse, a tolerância tem que ser zero, por questão de assédio, porque há mulheres que sentem que podem participar só quando conseguem ter algo com o treinador. Isso passa aqui na Guiné, mas o grande problema é que não há denúncias. As pessoas não denunciam o que passa. Então, é uma luta árdua, uma luta que temos todos os dias, mas para dizer que, na verdade, houve muito avanço nos últimos anos, participação das mulheres. Ainda está quem desejar, mas a luta continua. Então, só para dizer que para mim foi uma honra estar aqui, poder partilhar mais ou menos a nossa realidade, que é quase a realidade de todos, que a luta da igualdade, da equidade de gênero nos nossos países é uma luta que ainda falta muito para alcançar, porque sentimos a necessidade que há coisas que temos que fazer, em vez de passar sempre pela teoria, formas, mas temos que passar mais para ações concretas. E também estamos cientes que essa luta tem participação dos homens. Então, foi um prazer estar aqui, poder partilhar com vocês, e muito obrigado a todos os panelistas, porque, independentemente de tudo, consegui ganhar algo, consegui tirar relações dos problemas que temos, e também já ganhei outro tipo de conhecimento, de formato do que temos que fazer para poder melhorar a situação no nosso país. Muito obrigado a todos e um bem-aja a todos. Muito obrigada, Avelina. Obrigada Isabel, também. Isabel. Obrigada por me terem dirigido este convite e por me possibilitarem estar aqui convosco. Foram momentos muito enriquecedores para mim. E foi ótimo estar aqui a conversar sobre este tema tão importante, neste dia tão importante, que é o Dia Internacional das Mulheres, e, portanto, muito obrigada mais uma vez e bom trabalho a todas e a todos, e que a luta continue até chegarmos à verdadeira igualdade. Obrigada, Isabel. Também vou agradecer essa oportunidade do convite que foi formulado. Foi um bom debate. Tanto partilhamos aqui as nossas experiências, que algumas delas coincidem, são desafios, e nós na África temos grandes desafios. Portanto, o assédio, as leis são criadas, não são cumpridas. Nós temos a situação de que no nosso país as mulheres são as que mais resultados trazem, mas infelizmente, em termos de prioridade, são as últimas. Se tem que se levar uma equipe de masculino ou de feminino, então a prioridade sempre vai passar para os homens. Se tem que se dar um campo de treino, então sempre aqui os masculinos é que têm que ter o campo de treino ou ter as melhores condições, mas elas não param, continuam a trabalhar e vamos continuar a fazer isso. Mais uma vez eu agradeço por ter participado, aprendi muito, já também vi, tanto eu partilhar com nossos colegas aqui, e os que estiveram também a acompanhar, pudemos aqui acolher e afinal de contas ficamos a pensar que em, em algumas áreas nós coincidimos, apesar de cada uma ter a sua diferença de acordo com a realidade do seu país. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Maria de Lourdes. Tiane? Bom, gostaria de agradecer o convite por esta tarde e noite aqui com vocês, dizer que foi enriquecedor poder ouvi-las, saber também da realidade de outros países além do Brasil,
O Brasil é um país continental, então falar da realidade do Brasil é falar de várias realidades, né? Porque a gente tem um país muito grande, muito diverso, mas a gente consegue observar que as problemáticas elas persistem, né, ainda e precisam ser dialogadas, discutidas, para que a gente possa, quem sabe, ir vencendo, quebrando barreiras e tendo conquistas, né, nessa equidade de gênero no esporte e em todas as outras esferas sociais também. Então, eu fico muito feliz por este debate que é essencial para nós mulheres. Então, agradeço muito o convite e agradeço também pelo aprendizado aqui com as colegas panelistas. Muito obrigada. Um feliz Dia da Mulher para nós todas e que cada dia seja mais justo, mais inclusivo e que consigamos levar nossas perspectivas para mais pessoas. Então, muito obrigada, boa noite. Bom, agora já é boa noite, acho, para todo mundo. E é isso. Boa Muito noite, obrigada. boa noite. Adeus, boa noite. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Adeus. Próximo. Obrigado. Boa noite também, muito obrigada. Foi um Boa noite, prazer. Palmeira. Obrigada. As lições que eu aprendi foram bastante úteis. Muito obrigada e estão de parabéns à organização do evento. Hein? Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.